Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, boa madrugada, depende da hora que você for ver esse vídeo. Nós estamos aqui, somos do Nós Pessoas Pretas. Nós Pessoas Pretas é um projeto que junta uma série de entidades e coletivos da comunidade negra paulista, dentre elas o Jornal Empoderado, a Produção Preta, o coletivo Escola Preta, o Negro Costa da Mata Atlântica, a RBDC, que é a Rede Brasileira de Conselhos, apoiados pela OAB, da Comissão da Igualdade Racial de Santos, para falar sobre algumas políticas, alguns assuntos, alguns temas e legislações em que está em volta os assuntos antidiscriminatórios, a promoção da igualdade racial, o Estatuto da Igualdade Racial. Nós estamos empenhados em fazer, durante pelo menos 3 meses, de março, abril e maio, talvez até em junho, nós estamos classificando a possibilidade, reuniões, debates de 1h10 a 1h30, em que serão apresentados pessoas que falarão sobre... Serão apresentados pessoas... Alguém tem que fechar o microfone. Obrigado. Em que serão apresentados assuntos e criarão uma biblioteca digital desses todos os assuntos que compõem invariavelmente de 8 a 12 políticas públicas que estão constando hoje no ordenamento jurídico nacional. Só que nós vamos fazer de uma forma em que seja desmistificado e sem muitas papas na língua, sem muito juridiquês. E por isso chamamos, de modo transversal, pessoas que são atuantes no direito, mas não são advogados. São atuantes na linha de frente das políticas públicas, mas não são pessoas voltadas ao jurídico, porque a gente acredita que essa política, na verdade, tem que ser muito mais entendida pela área jurídica, porque já tem alguns anos que o Estatuto da Igualdade Racial está por aí e ele não entra em vigor. Uma grande luta que vai ser debatida hoje é de uma legislação que surgiu na época da pandemia. A gente vai falar da Lei Aldir Blanc, de auxílio a trabalhadores e trabalhadoras da cultura para os seus fazeres. E foi um auxílio muito justo, que vem de recursos que são do Fundo da Cultura. Isso vai ficar um pouco mais para frente, mas a minha tarefa agora é me apresentar e apresentar os participantes deste evento digital. Então, eu sou Renato Azevedo, sou advogado e produtor cultural. Hoje presido com muita honra a Comissão de Igualdade Racial da OAB de Santos. Sou um homem negro, de pele preta, estou usando óculos, estou usando uma camisa preta onde está escrito Vidas Negras Importam, né? Eu dei uma levantadinha para vocês verem. E atrás de mim está um fundo onde está o símbolo da OAB Santos para poder identificar a representação. É importante dizer que as pessoas que virão hoje debater são super experientes e estudadas numa área que, por vezes, a gente não entende muito bem, mas que, inclusive, tem direito constitucionalmente garantido, que são os direitos culturais, né? Lá pelo artigo 216, salvo o melhor juízo, da Constituição Federal. E eles foram garantidos através de uma emenda constitucional a partir de 2012. Né? Então, nós não estamos falando de qualquer direito, nós estamos falando de um direito que está garantido na Constituição Federal, a nossa principal legislação no país. Participarão hoje do nosso encontro 2 mulheres incríveis, tá? 2 mulheres que realmente merecem relevo. Uma delas, Catarina Moreira, 44 anos, atua há 20 anos, ou um pouco mais, na cadeia artístico-cultural. Iniciou suas ações como multiplicadora de educação, de arte e educação, com foco nas culturas regionais.
na busca por conhecimentos para melhorar as articulações em coletivo, associações, conselhos, entre outros grupos, ingressa na política pública. Através de outras formações na área da linguagem intersetorial, amplia a interlocução com seus pares. Atualmente reside na cidade de Peruíbe, litoral sul, sendo natural de São Paulo, e a gestão pública e a sociedade civil, entre uma e outra, promove diálogos e agendas entre as 9 cidades da Baixada Santista com aspecto regional. A outra convidada, e eu já chamo as duas, porque vai ser um bate-bola, um diálogo, é Flávia Gomes. Flávia Gomes, 41 anos, formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, estudante do curso de docência superior, educadora social da comunidade de Heliópolis por 10 anos, arte educadora de música, percussão alternativa há 7 anos, atualmente coordenadora de projetos culturais no Núcleo de Ação Cultural Céu Menino da Secretaria Municipal de Educação, a qual a gente agradece a coordenação por ter emprestado essa brilhante profissional para estar presente hoje no nosso colóquio. Filha de Oxaguian, um orixá e um guerreiro que rege o equilíbrio e as forças dos seres humanos, representante dos movimentos de luta e de direito de religiões de matriz africana. Sejam bem-vindas Catarina Moreira e Flávia Gomes para as suas palavras iniciais. Fiquem à vontade. Olá, boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Boa tarde, Tatá. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Boa tarde, Renato. Boa tarde. Boa tarde às companheiras e os companheiros que estão aqui na sala com a gente e aos que estão assistindo também. É uma honra participar, continuar participando dessas salas, dessas lives, desses diálogos, esses debates tão necessários que faz com que O seu microfone fechou, amigo. Catarina, por favor, desmuta. Agora sim? Sim. Tá. Diz que é uma honra participar dessa sala e participar também desses debates que têm acontecido frequentemente. Isso para a gente que está na lida das ações culturais, das ações afro-brasileiras, das ações afirmativas que a gente tem desenvolvido há tanto tempo, a gente precisa continuar. Então, antes de eu me apresentar, eu gostaria muito de falar que estar com a Flávia é de suma importância, porque a gente vem de um mesmo lugar, a gente é cria de projeto social, então a gente sabe da lida que é para a gente hoje estar aqui, ser convidada numa sala para falar sobre as nossas experiências e o que a gente tem feito em troca de tudo que fizeram pela gente. Então, que isso eu já gostaria de abrir essa live falando da importância do outro na nossa vida, porque hoje estar com a Flávia, convidadas aqui numa sala, com pessoas tão importantes e ter as pessoas tão mais importantes assistindo a gente, para a gente isso se torna uma força para que a gente não desista, porque a gente reconhece que deu certo, né? Então, meu nome é Catarina Moreira, sou da cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, fui criada num aldeamento. A cultura, para mim, lá é uma extensão de nós, porque lá nós vivemos a cultura genuína. Há 5 anos eu estou na cidade de Peruíbe, e aqui na cidade de Peruíbe eu dei continuidade às ações que eu desenvolvi em São Paulo e na Grande São Paulo e no interior. Sou multiplicadora do projeto OCA, que é um projeto que desenvolve ações afirmativas com as comunidades, e a gente depois tem um respaldo de bolsa, tem um respaldo de estudo e de pesquisa da cultura popular e da cultura tradicional, e assim eu me tornei pesquisadora através do projeto OCA, e eu nunca mais parei de estudar depois que eu passei por lá, ainda na minha fase pós-adolescência. Bom, aqui na cidade de Peruíbe eu tenho desenvolvido ações de mapeamento, de busca ativa dos trabalhadores da cultura,
há 2 anos, desde que a gente começou a desenvolver a Lei Aldir Blanc. Então, desde que a Lei Aldir Blanc chegou aqui no município, eu tenho trabalhado todos os dias nela, todos os dias, muitas horas, e tenho estudado muito sobre as leis de políticas públicas, e isso fez com que eu ingressasse hoje na Faculdade de Políticas Públicas, e me especializando em políticas públicas de cultura. Então, sou uma mulher branca, estou com uma blusa de renda branca para o dia de hoje, tenho cabelo preto, meu cabelo é cheio, atrás de mim tem um vaso de planta de pimenta, é uma planta que tem folhas pequenas, porém várias, tem alguns livros e um fundo amarelo, e é isso. Então, muito obrigada, estou aqui para a gente começar a compartilhar a nossa troca de saberes e fortalecer as nossas ações. Boa tarde, gente. Boa tarde. Flávia, à vontade. Bom, gente, boa tarde a todos que estão presentes. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A Catarina, ela fala e já fica emocionada, porque, assim, realmente a nossa história é uma história vasta, né? Juntas, graças a Deus, assim, que eu tive contato com a Catarina, foi uma sintonia muito bacana. Então, Catá, estar aqui com você também é um enorme prazer, é muito especial para mim. Então, vamos lá. Aos 19 anos, eu comecei na área sendo educadora social. Na verdade, eu comecei num SEI com música. E aí, depois, eu passei para um projeto, porque tinha um rapaz na época que era um amigo muito legal meu, chamava Paulo Adolescentes, e aí ele falou que achava que era meu perfil, trabalhar com rádio, com essa faixa etária. E aí, desde então, nunca mais eu parei, né? Eu sou aqui, vi de um tudo nessa comunidade. Flávia, minha amiga, Flávia. Ver a comunidade Flávia. de Heliópolis hoje se transformando, para mim, se transformando e em alguns aspectos... Oi, Flávia... tá me ouvindo agora? Não, então, tá travando. Eu vou pedir para todo mundo, Caiu? por favor. Oi. Não, estamos aqui. Você tá ótima. Mas eu vou pedir para todo mundo fechar as câmeras, tá? Para facilitar o seu desenvolvimento, tá bom? Vou ficar por aqui para você não ficar sozinho, ó. Eu tô aqui, ó. Tá bom. Fica à vontade. Tá bom. Tá bom. Tá. Mas tá dando para me ouvir direitinho? Eu não sei se é a minha internet, que tá ótima. Mas eu posso continuar? Deu uma travada aí. Tem travado um pouco. Renata, seu áudio está fechado. Então, pode continuar. Posso continuar? Pode continuar. Obrigado, Luciane. Então, como eu estava falando, eu nasci e cresci aqui no Heliópolis, né? Sempre tive essa vontade desde pequena, né? Nas escolas da comunidade, eu sempre tive essa ânsia por estar à frente, por participar das coisas que aconteciam na minha comunidade. E aí, nesses 41 anos, 17 eu trabalhei dentro da minha comunidade, 10 eu trabalhei nessa ONG que eu iniciei, e os outros 7 eu fui fazendo trabalhos com música, né? Percussão alternativa, que são música trabalhada com o corpo e trabalhada com instrumentos de material reciclável. Na época eu era apaixonada por um grupo chamado Stomp. É um grupo que ele é formado por vários grupos de percussão, formado por vários artistas, e esses artistas são de todos os lugares do mundo, né? E eu já achei brilhante por causa disso. E aí, a partir disso, eu fiz muitos trabalhos na comunidade referente a isso, referente à música, referente à cultura, à cidadania, a meio ambiente. E depois
parei um tempo, estudei, né? Achei que a pedagogia é um caminho legal para você compreender as faixas etárias, as fases humanas, que eu até falo até hoje isso aqui, até em casa, ou com os amigos, que todo mundo deveria fazer pedagogia para que a gente possa compreender um pouquinho a cabeça da gente mesmo, de quando nasci até, né, virar adulto. Me formei em 2017, aí eu já trabalhei em CEI, né? CEI que são creches, né? E trabalhei em CCAs, que são centro para criança e para adolescentes também, são outros lugares bem interessantes de se trabalhar. Daí eu já trabalhei num total mesmo, questão higiene pessoal, música, questão ambiental. Então, o meu trabalho sempre foi rodeado, eu sempre usei a arte, né, a cultura para falar de coisas sérias, para a gente poder refletir com os jovens, com as crianças e com os adolescentes. E hoje eu me encontro no Céu Meninos. Aliás, gostaria de mandar um enorme beijo para o meu gestor, que recebeu com muita felicidade, né, a cartinha lá do convite, que o Renato gentilmente fez, com todo carinho, e ele ficou assim, muito feliz. E eu queria mandar um beijão, Fabiano. Muito obrigado por você ter me dado essa oportunidade. E aí é como a Karina... Eu sou coordenadora de projetos culturais lá, tá? A gente tem um núcleo de cultura, onde eu tenho mais uma outra colega, duas colegas, a coordenadora do núcleo, e mais a Sara e a Adriana, que trabalha junto comigo com os projetos, né? E junto disso tudo aí, eu estou muito feliz de estar aqui. A primeira live, vocês devem estar percebendo que eu estou um pouco nervosa, mas, assim, eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. O que a Catarina fala dessa resistência que a gente, até hoje, né? A Catarina já me viu várias vezes, eu com a molecada lá em Carapicuíba, que a gente fazia alguns intercâmbios, até mesmo para eles se conhecerem, e a gente leva essa coisa para frente, de que o intercâmbio também é uma forma de desenvolvimento, é uma forma de conhecer outros lugares, outras pessoas, outras culturas, e aí eu já carreguei muito instrumento na mão, já carreguei muita lata, que eu trabalhava com bastante lata, tinha um projeto chamado Lata na Favela, Heliópolis, que era muito parecido com o Bate-Lata do Morumbi, na época. Então, é assim, para nós estar aqui hoje para falar sobre cultura e das nossas experiências, é como ela falou, é um passo a mais de muitos, eu acredito. E hoje espero um dia, uma tarde, assim, bem bacana, onde eu possa também agregar conhecimentos para mim mesmo. Muito boa tarde a todos. Você trouxe o tom da emoção correto, trouxe para a gente a ideia geral que precisa ser dada neste momento. E eu, para poder, primeiro chamar a Catarina. Oi, Catarina, volta aqui, por favor, aparece aí para a gente, isso, vai chegando. Mas é importante que a gente estabeleça um fluxo do que a gente precisa conversar, porque a gente não tem muito tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa para falar. Então, eu vou começar por números, tá? Que, às vezes, a gente não entende, mas a cultura ela tem uma gestão, e essa gestão é tão ou muito importante do que o fazer cultural, tá? Porque sem ela, sem o backstage, sem o que está por trás da construção de um evento, de um show cultural, existem pessoas que estão trabalhando. E eu vou parabenizar primeiro o Conselho da Cultura de Santos, que, mesmo com todas as complicações que são decorrentes de uma pandemia, conseguiu apurar de uma maneira emergencial também um mapeamento da cidade de Santos. E eu trago isso como um número que não é para ser criticado, mas é para ser revelado, e, a partir dessa revelação, a gente começar um debate. E essa revelação vai sobre a implicação de 3 índices. Eu vou trazer 3 índices que foram apurados a partir de mais de 2.500 a 3.000
consultas de fazedores culturais da cidade que participaram para que recebessem os benefícios e os benefícios justos, os benefícios legais da Lei Aldir Blanc de trabalhadores e trabalhadoras da cultura em função das ações emergenciais da pandemia. Mas eu gostaria de refletir sobre esses números. Esses números foram catalogados em 2020, isso foi publicado em 2020, né, na gestão de Júnior Braçalotti como presidente, e já revelam de cara, em Santos, para quem não conhece, as regiões da cidade. E temos aqui as regiões leste, né? Temos aqui as regiões noroeste, Morro Central e área continental. Nesse mapa, daquele número que eu falei de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, 80%, 79,9%, para ser mais exato, vem da Zona Leste, o que equivale ao setor de praias, tá? A zona mais nobre da cidade. Foram essas pessoas, morando nessa área, que acessaram de uma maneira majoritária este benefício legal. Esse benefício legal foi largamente divulgado, isso eu sou prova disso, mas é uma questão, inclusive, da perspectiva de por que a Zona Leste é que alcançou essa forma majoritária. E o segundo número que eu quero trazer é o quesito raça-cor. O quesito raça-cor, ele que está no Estatuto da Igualdade Racial, nos seus primeiros artigos, salvo melhor juízo no primeiro artigo dele, e estabelece, por exemplo, que majoritariamente quem alcançou esse benefício são pessoas de pele branca, são pessoas que se autodeclararam brancas, num total de 65,1%. E pretas e pardas, que compõem a comunidade negra, e aqui é uma pequena correção, que seria pretas e pardas, e não apenas negra, ficou-se no entorno total de 28,9%, 14,2% e 14,7%. Isso só para dizer que entre as pessoas que se autodeclararam dessa raça-cor em 2010, elas em 2010, eram um total de 29% a 32%. E, para finalizar, gênero. Tá? Aqui não se considerou, apenas se considerou masculino, feminino e outros. Isso foi algo que ficou decidido. Talvez a gente altere isso como cidade, porque a gente tem que dar respeito à multiplicidade de gênero que existe no Brasil, mas observe que, mesmo considerando só o sexo biológico da pessoa, majoritariamente aqui no caso, nós tivemos um número expressivo de homens, tá? Em relação a mulheres. Então, no padrão a ser discutido, pessoas que moram na área de vantagem mais econômica, mais avantajada da cidade, homens e pessoas brancas, que foram agraciadas com esse benefício. E com esses números, são números, né? Eu gostaria de passar a primeira conversa para que vocês explicassem para quem viveu intensamente, o que é a Lei Aldir Blanc, para que ela serviu, como é que elas foram debatidas nos cantos de gestão de vocês, para a gente depois passar para outros questionamentos. Agora eu me calo e vocês debatem. Olha, isso me leva para um lugar quando a gente começou a trabalhar a Lei Aldir Blanc aqui. Eu vou falar da cidade de Peruíbe e eu queria que tivesse essa dimensão, Peruíbe, Santos, São Paulo, para poder compreender que na cidade de Peruíbe a gente não sabia como atingir essa categoria que vive à margem, porque primeiro que ela não é vista como trabalhador da cultura, ela não é vista como atuante nas ações culturais. E aqui na cidade de Peruíbe, a gente tem um número muito grande de bandas. Então, aqui é como se a cultura ela se resumisse a eventos. Então, a gente teve um processo de busca e pesquisa aqui
de boca a boca, ainda isso no período da pandemia, para poder fazer com que a gente tivesse minimamente atendendo os povos originários e as casas de matrizes africanas e os seus entornos. Porque a gente sabia que as casas de matrizes africanas eram as que estavam mais para dentro da periferia. E as bandas, elas estão mais para o centro da cidade. Então, a gente criou uma proposta aqui de cadastramento que a gente pudesse trazer esse Brasil profundo, mas que a gente também não desamparasse esses que já estavam trabalhando aqui no centro, até porque foi um período que todo mundo precisava trabalhar, todo mundo precisava ganhar, todo mundo precisava se alimentar, pagar suas contas, e a gente sabe que o trabalhador da cultura viveu. Só que, quando a gente fala do trabalhador da cultura, a gente está falando desses que eles estão atuando, e eles se veem como artistas, como produtores, como técnicos. Agora, essa cultura que está mais à margem, a gente não vê ela sendo acolhida, a gente não vê ela sendo contemplada. Então, isso fez com que aqui a gente tivesse muita dificuldade de comunicação, porque a Lei Aldir Blanc veio num período de campanhas políticas. Então, a gente tinha que chegar até essa população limpos, para que eles, voluntariamente, para que eles entendessem que a gente estava contribuindo para que eles se reconhecessem como fazedores de cultura. E aí, assim, porque quando a gente fala isso em cidade pequena, última cidade do litoral sul, já entrando no Vale do Ribeira, é muito distante da realidade de São Paulo, da realidade do fazer cultural, né? Do fazer artístico. Então, aqui, demora-se até para entender, que eu acho que em vários lugares, mas aqui é muito profundo isso, o que significa a cultura de fato, né? Que a cultura, ela vem do latim colere, que é cuidar. Então, quando a gente pensa nisso, nesse significado tão forte da cultura, a gente não foge da realidade que é a cultura como fazer e a cultura como posse de conhecimento e fazeres e saberes. A gente não vai fugir disso, só que a gente tem que lembrar essa origem tão forte que a palavra cultura traz para a gente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, que também entrou na Lei Aldir Blanc e que também aqui é diferente lá de São Paulo. Quando a gente fala de agricultura, é o cuidar da terra. Quando a gente fala culto religioso, é cuidar dos deuses. Então, a gente buscou o mais profundo que a gente pôde para que a gente pudesse caminhar numa linguagem mais popular, para trazer para a próxima. Então, as pessoas questionam muito sobre isso, como fazer uma lei, uma política pública emergencial, chegar até essa região que está tão distante do território e que não é vista. Então, a gente teve que criar um projeto aqui que chamava-se Oralidades, para que a gente pudesse chegar até esses territórios com todo respeito e fortalecer essas ações. Então, isso foi um passo. Aqui é tudo muito, muito grande para contar sobre a Lei Aldir Blanc, porque foram 2 anos de processo, então é muita coisa para contar sobre a Lei Aldir Blanc. Mas o que a gente pensou nesse caminho? A gente precisa fazer esse trabalho já ampliando ele para uma continuidade, e não que vai ser assim, vem essa verba emergencial, é distribuída para o município e aí acabou. Não, a gente pensou assim, vem essa verba para o município e a gente faz com que as pessoas entendam, assim como a gente também, que é um direito da sociedade civil, né? Além dos impostos que foram cobrados, se foi para um lugar e foi destinado para o mesmo lugar, né? Então, além disso, estava além dessa fala, né? Então, a gente teve muito diálogo com a sociedade civil para que ela desse continuidade junto com a gente. Então, pegamos a cidade numa situação que ela não sabia o que era uma lei de política pública, o que era um direito, e hoje a gente consegue dialogar, ainda com dificuldades, claro, porque o número de trabalhadores aqui técnicos é muito pequeno, então fica difícil voluntariamente você movimentar as pessoas, dizer, olha, vamos fortalecer essa rede. Então, é só quem tem coragem mesmo, gente, de verdade, é só quem tem coragem para acordar, pegar o material e dar um jeito de continuar atuando, e com vários barrancos para atravessar, que não são fáceis, e não é só a dificuldade financeira, é a dificuldade de diálogo, as pessoas que não acreditam, né, nesse trabalho, não acreditam que isso
além de ser uma geração de renda, ela também empodera, né? E aí a gente tem que dar continuidade com quem está. Agora, quando a gente vê esse gráfico, quando a gente vê essa situação de Santos, a gente consegue imaginar o trabalho maior de Santos para fazer isso. Porque qual é o número de pessoas conhecendo, participei do movimento da Frente Ampla, né, da Baixada, qual é o número de pessoas que trabalharam voluntariamente em Santos para atender a Lei Aldir Blanc? E olha só aonde eles conseguiram e aonde não conseguiram chegar. Então, minha visão, meu ponto de vista, né? Isso para todas as cidades, estados, municípios, é isso que eu estou passando adiante, né? Como melhorar o programa, como melhorar o diálogo, como melhorar a atuação para levar isso para o Brasil profundo, para de fato ir isso para as pessoas que têm esse trabalho também, mas que é a cultura mais marginalizada. Porque a gente fazer esse trabalho, é o meu ponto de vista, gente, pessoal, diante de tudo que eu tenho acompanhado, fazer esse trabalho e oferecer uma grana para um processo artístico é uma coisa. Agora, fazer esse trabalho e oferecer um subsídio para um trabalhador da cultura, para uma cultura genuína, é outra questão, ela não tem nada a ver. Então, às vezes, se confunde muito que a Lei Aldir Blanc ou qualquer outro fomento que venha, ou qualquer outro programa que venha. Ele vai para um lado muito artístico, mas, assim, os trabalhadores da cultura, né, os que vivem, os fazedores da cultura, eles também dependem, muitas vezes, do turismo, por exemplo, né, as aldeias. Isso é só um exemplo que elas não foram vistas como deveriam ter sido vistas, né? E elas não acreditavam que elas eram fazedoras de cultura, do artesanato, da dança, do canto. E aí, para encerrar esse primeiro momento da minha fala, nós criamos uma biblioteca digital com todas as ações que a gente contemplou aqui. A gente distribuiu até a última moeda, que foi no remanescente, nas sobras da Lei Aldir Blanc, que a gente transformou essas sobras em um prêmio, e o prêmio foi distribuído para de 26 ações inscritas, 24 foram contempladas. Então, a gente continua aqui. Agora, eu sou sociedade civil, eu abri mão do meu trabalho de educação social remunerada para pegar um estágio dentro do Departamento de Cultura daqui do município para atuar na Lei Aldir Blanc. Então, para mim, é uma questão muito mais profunda a Lei Aldir Blanc. Ela não é uma verba pública que venha distribuída de forma igualitária, não, porque ela levantou uma demanda que até então a gente não tinha. Então, hoje eu estou lá, fico lá até maio, e depois de maio provavelmente eu vou seguir o caminho, porque não dá para estagiar para sempre, né? Mas não me queixo. Fui porque quis, e para mim foi realmente muito satisfatório, porque eu perdi minha mãe no mesmo período do compositor Aldir Blanc. E minha mãe, que era uma enfermeira e que atuava em prol de todo mundo que morava lá no aldeamento, em Carapicuíba, quando ela foi embora, ela deixou um legado para a gente e a gente só tinha que cumprir. Então, e fazem 2 anos da passagem da minha mãe, de lá para cá, eu e minha mãe, a gente tem atuado junto com esse cólera, com esse cuidar através da cultura. Emocionante. E eu queria só lembrar uma coisa, nós estamos falando aqui, e a Catarina foi muito feliz de falar de profundo, a gente está falando aqui de rodas de samba, nós estamos falando aqui de espaços de quilombo, a gente está falando aqui de aldeias indígenas, por mais que aldeia seja um termo português, nós estamos falando aqui de caiçaras, comunidades caiçaras, nós estamos falando aqui de gente que faz e vive cultura e que não está na mídia, e que tem tanto direito quanto as pessoas que estão na mídia. E na verdade, esse projeto Oralidades é muito uma opção que não é só para uma cidade que, digamos, apesar de na população ser pequena, a extensão é enorme, né? Que a gente conhece e sabe que Peruíbe é uma das maiores cidades em extensão aqui que nós temos na Baixada. E eu queria aproveitar esse gatilho e chamar a Flávia para ela dizer para a gente como foi, né? E depois a gente vai falar de outros resultados, mas como foi o momento da Aldir Blanc para você, se você participou, se teve algum reflexo,
aí para você atuando no seu território? Bom, diretamente eu não participei. Mas, assim, é aquilo que eu falo. Para dizer, sinceramente, qual que é o meu papel dentro do CEL, eu sou aquela pessoa que vai para as pontas, né? Que articula, que conversa com os artistas do território, que vê a possibilidade deles estarem fazendo um trabalho que naquele momento, principalmente na pandemia, era difícil. Muitos deles não estavam conseguindo as rodas de sambas, por exemplo. Muitos deles não estavam conseguindo. Não tinha como, as casas estavam fechadas. E aí eu pego mais ou menos esse gancho para falar, porque assim, é que colocam uns nomes bonitos para o cargo da gente, mas na verdade é só aquela mina que vai na comunidade, né? E tenta buscar esse povo. E essa galera é incrível, porque eu queria deixar bem registrado aqui que essa galera é ela que conduz algumas coisas. Queria também deixar claro que quando eu trabalho no CEL, a gente vem, alguns eventos vêm de bate-pronto, né, artísticos, culturais, né? E aí a gente agrega aquele tema, né, que a gente trabalha durante o mês e vamos em busca desses artistas. Então, assim, o olhar que a gente teve a partir do momento que a gente começou a trabalhar, que primeiro a gente começou no virtual, né, que eu peguei tive muitos artistas do território aqui de Heliópolis e do Morro da USP, que é aqui perto, da comunidade do Jardim Patente, que também é bem próximo do CEL Meninos, onde eu trabalho. A gente teve que ir lá e bater um papo, ligava, falava uma coisinha, gente, pelo amor de Deus, conversava, sabe? Tentava falar, é o seu trabalho também que está em vista. A gente não tinha, na realidade, como suprir essa questão que todos nós passamos, né? Mas muitos deles me relataram a dificuldade nesse sentido. Primeiro, a dificuldade de conhecimento das leis, né? De saber. Eu acredito que a gente precisa falar sobre isso também, que acho que foi um pouco do que a Catarina falou. Quando às vezes eu conversava com algum artista ou com alguma pessoa do território que produzia cultura, ele desconhecia a lei. E isso mexeu muito com a gente. Tanto que o que a gente começou a pensar em fazer? E aí foi legal, porque também veio um pensamento do próprio CEL, quando a gente começou a levar, a falar para as pessoas, olha, ninguém conhece a lei, são poucas pessoas, não sabe que isso pode ajudá-lo de alguma forma. Existiam outros tipos de leis que as pessoas que são algumas das que o CEL abriga por lei também, e que as pessoas não conheciam. Né? E as pessoas vinham às vezes para o CEL para fazer um trabalho por gostar do território, por gostar de cultura, por gostar do que faz, vinha na raça, né? Sem nenhum tipo de pagamento, mas estava ali porque acredita nessa cultura. Então, quando a gente começou a observar, a perceber isso aí, o que a gente começou a fazer? A gente, junto com o CEL, a gente começou a fazer um mapeamento, né? É óbvio que já tem o material que o próprio CEL e a gente, né, nós mesmos somos o mapeamento, porque a gente anda na comunidade, a gente fica conhecido por chamar as pessoas para participar de um evento, de um sarau, de uma feira cultural, alguma coisa nesse sentido. Então, você vai observando. O que eu observei bastante diante desse mapeamento, foi essa questão que isso me incomoda. Me incomoda quando você vê um cara que ele está ali, ele é da cultura, é um cara uma pessoa, um grupo que trabalha muito bem, que desenvolve muito bem o seu trabalho, mas que não conhece, não tem nenhum conhecimento, e acha que o universo dele é só aquele. E são projetos que aí também... Eu queria fazer uma parte nessa sua fala, e só para eu não me esquecer, que é muito profundo isso que você está trazendo, a gente precisa pensar em popularizar isso, essa fala, porque eles não entendem porque não conhecem.
E aí, toda vez que eles ficam sabendo de alguma dessas ações, o que acontece? É muito técnico. E aí, para eles é grego isso, entendeu? E não Você diz simplificar, Catarina, você diz popularizar, na verdade, simplificar isso? simplificar, transformar numa linguagem popular essa linguagem técnica de leis, de editais, tudo que a gente já conhece, que a gente teve que estudar para entender, como que a gente faz, depois que a gente entendeu, para passar isso adiante numa linguagem do lugar onde a gente está. Aumenta o filtro. Na verdade, isso. você está me dizendo que aumenta o filtro para essas pessoas, porque o equipamento, ou então a legislação, ou o sistema não alcança a linguagem delas. Aí elas têm que criar um caminho para... É como se tivesse que se realfabetizar para poder participar desse tipo. É isso que você está dizendo? Eu não estou querendo Na verdade, a Lu, ela colocou aqui no chat, assim, acho que até ajuda a gente a refletir sobre isso, simplificar e democratizar, né? Porque quando a gente fala, você não participou da Lei Aldir Blanc, só essa frase já é grego. Então, assim, como que a gente faz, como que a gente melhora isso na gente? A gente que tem esse papel de atuação dentro das comunidades, né, dentro desse universo, como que a gente melhora isso para que a gente chegue, para que essa informação, que a gente seja a ponte entre a linguagem técnica, né? Como que a gente faz para que essa informação chegue de uma forma mais... numa linguagem mais popular. É isso, mais ou menos. Deixa eu voltar para a Flávia, perguntando para ela, Flávia, qual é a média de idade do pessoal da cultura que frequenta o céu? E a mesma coisa para a Catarina, que ela viu lá, média de idade, por favor. Olha, média. A média de idade, o céu, ele tem uma... Para jovens, a gente tem uma média entre 16, 17 anos. E a gente idoso também na comunidade, que frequenta o céu, uma média de tem até 99 anos, né? Mas a gente, inclusive, teve até uma senhora que participou de um evento lá, né? Ela dança, 99 anos, dança mais que eu. Então, assim, a média do contexto para estar ali todos os dias é mais ou menos essa, 17, 18 anos. E a gente está em busca, né, com nossas estratégias e ações, até porque eu queria também deixar claro que, às vezes, eu também observo que eu não sei, a gente pode pensar junto isso, porque isso é uma coisa minha, agora, como a Catarina falou. Eu tenho observado que ou a gente... fala dessa cultura e passa realmente esse conhecimento de que a cultura cuida, né? De que a música ensina, de que a arte ensina. Porque, assim, às vezes, quando a gente apresenta alguns projetos, a gente tem a impressão de que o jovem está meio que inerte aqui. Ou a gente também começa a raciocinar e o que nós estamos fazendo para esse olhar desse jovem? Entendeu? É uma questão assim muito minha, porque eu vejo que tem também algumas coisas bem bacanas e a gente não vê muito alcance. E aí a gente vai cair nessa questão de trabalhar como a Catarina está fazendo, de ir lá dentro e conversar com a galera e perguntar qual é o lance nas escolas. Quase de forma abnegada, né? Porque isso daí é um trabalho que deveria ser feito por profissionais contratados e, na verdade, é feita por ela como se colocou como estagiário. E aí, só para pegar um lance aqui que está sendo puxado também pela Luciane, que está nos ajudando, que as pessoas, na verdade, elas acabam não tendo acesso quando apresentado para ela vem algo inacessível. São os códigos, né? Pois muitos sentem-se distantes de compreender legislação, editais, e isso é algo que realmente foi sentido bastante na Lei Aldir Blanc, entre quem já fazia edital e se virava, e já tinha essa prática, e aquelas pessoas que era a grande massa, que aprendeu a fazer edital para não morrer de fome. Né? Porque não tinha trabalho, não havia passagem, não havia a construção nesse dia. Então,
assim, depois a gente vai Vou fazer uma abrir colocação, para Renato? depois a gente vai abrir para Tá. outros debates, mas eu queria continuar escutando o Flávio e Catarina para a gente poder prosseguir aqui, tá? Então, de Ótimo. qualquer forma, a ideia é que a gente desmistifique mesmo. E eu não quero usar a palavra que eu estou pensando, porque vocês estão mais na ponta do que eu, tem como trazer uma contribuição mais viva da necessidade dessas pessoas. Eu acho que não só a juventude, mas também os idosos, mas todos eles são, ora, consumidores da cultura, ora, são produtores da cultura. E isso é algo que ficou muito patente com essa experiência da Lei Aldir Blanc, que sem a pandemia não haveria essa constatação tão descarada disso. Você sabe que o jovem negro dentro da Aldir Blanc, que eu pude ver isso também com muita alegria. Por exemplo, tem jovens negros que estão me dando oficina através da Lei Aldir Blanc. Eu fico muito feliz. Quando eles abrem que vai ter uma oficina online, aí eu já participo logo, porque é uma forma também que eu tenho de entender até onde ela foi. Então, assim, quando a gente fala, né, dessa geração no mercado de trabalho, como isso funcionou para o jovem negro, a gente tem, que aí, por isso que assim, a gente não pode limitar, engessar, tipo, mas a categoria artística não tinha o direito, todo mundo tem o direito, tá tudo bem, ok, o que eu coloco, o que eu defendo é só andar um pouco mais, né, e mais para dentro, né, mas está tudo certo, até porque quando a gente fala da categoria artística, a gente teve grupos de dança com jovens negros que puderam fazer espetáculos maravilhosos através da Lei Aldir Blanc e receber ali o cachê como palco, como técnico, como hold. Então, a gente teve isso. A gente teve, por exemplo, grupos de teatro que puderam fazer um circuito na Grande São Paulo, no litoral, no interior, e que levaram as apresentações dos espetáculos de teatro e que a gente via que tinha uma linguagem afro-brasileira e era a Lei Aldir Blanc. Aí a gente tem esses jovens que puderam, a partir daí, vou dar um exemplo que para mim é bem vivo, que eu tenho multiplicadores no Jardim São Luís, lá na Zona Sul, e eles são hoje pesquisadores da cultura tradicional também. Como carro-chefe, eles pesquisam a cultura nordestina, pernambucana, o maracatu, o coco de roda, o samba de roda. Então, hoje eles fazem uma pesquisa muito aprofundada, eles transformaram isso em aulas, e eles conseguiram ganhar alguns editais, né? Como, por exemplo, o VAI, o outro, agora eles vão entrar de novo, mas eles usam essa verba para que eles possam multiplicar essa ação. Então, isso é muito importante. Como que o jovem negro vê o mercado de trabalho cultural e como que a gente, hétero, branco, sabe, vê o trabalho da cultura, como que a gente vive dele. É muito diferente. Eu falo porque tive esses multiplicadores, porque eles estão hoje me dando oficina, né? Eu participo das lives deles e é tudo que foi beneficiado pela Lei Aldir Blanc. Então, eles não fechou ali. A gente tem os espetáculos, a gente tem as apresentações, mas a gente tem outras ações que os jovens negros deram continuidade e eles conseguiram se empoderar ali através da Lei Aldir Blanc. Então, foi uma pincelada, eu chamo disso, porque quando eu vejo esses dados que o Renato traz para a gente, eu chamo de pincelada, né? Então, por isso que eu penso que é preciso que isso amplie. Eu não sei de onde vão nascer outras pessoas que tenham uma visão desse Brasil profundo, mas tem que aparecer, sabe? Pessoas que conhecem, que vão se aprofundar nas leis, nas ações, né, de políticas públicas e vai passar isso adiante, né? Não só ir para debates, ir para encontros e nesses lugares você não pensar o que está acontecendo nessa hora enquanto eu estou nessa live aqui. A quantidade de jovens negros, por exemplo, que não estão trabalhando, que não estão estudando. Como que eu faço para que isso que eu aprendi possa servir para eles de alguma maneira? Porque, gente, vindo de projeto social, eu garanto que eles passam adiante. Eles são multiplicadores. Então, é uma forma, não é a única, mas é uma forma de passar adiante isso, porque o jovem negro, trabalhador, ele vai ter os espetáculos, ele vai dar as oficinas, ele vai dar a vivência, ele vai dar workshop, e ele vai valorizar aquilo que ele aprendeu.
porque isso é o que a gente vive, né? Eu falo isso com conhecimento de causa, porque os meus amigos negros jovens, os alunos deles, estão todos atuando, basta você dar uma oportunidade. Então, você não vai salvar o mundo, mas você tem que fazer em seu redor, aonde você está. Então, se a informação chega em você, de alguma maneira, e te avisa, desenvolve. Aqui, quando chega em mim assim, olha, a gente queria entender o Juntos pela Cultura, por exemplo, que agora é um programa do governo do estado, né? Então, a gente queria entender os editais do Juntos pela Cultura. Eu vou fazer as reuniões com os coletivos e vou explicar para eles, a gente vai abrir junto, a gente vai ler junto, a gente vai fazer um processo de construção. Eles me procuraram, então eu entendi que é minha missão ir lá e dar o que eu conheço. Se eu não conhecer, até onde eu sei, eu vou. Né? Então, eu torço para que outras pessoas tenham essa capacidade de passar adiante. Chamou, vai, gente. Porque senão depois a gente fica aí brigando pela cultura como se ela fosse só que só vai beneficiar o trabalho artístico, e não é não. O que ela está fazendo... Pode falar. Catarina, assim, a gente não é tão profundo assim, né? Para a gente poder escutar a Flávia, não é tão profundo assim, né, Flávia? A gente fala de profundo, mas está tão do nosso lado, né, amiga? A tua experiência diz o quê? Hein, Flávia? Então, no caso que a Catarina estava falando, também aqui a gente vê, o que eu vejo mais em relação à lei Aldir Blanc, qualquer outra lei que conduza, mas no caso da Aldir Blanc, a gente tem muita galera do hip hop aqui, que está mandando geral, né? E tem esse olhar que a Catarina falou, né? Que é essa galera do hip hop, independente de negros ou brancos, eles chegam nos lugares, e hoje aqui em Heliópolis a gente percebe dessa galera, e através deles eles estão chegando nesses outros, é um ponto com outro olhar que eu estou dando. A gente tem as pessoas que não têm tanta informação, mas a gente tem essa galera do hip hop que atua aqui e encontrando outras pontes, né, para poder multiplicar esse trabalho. Eles fizeram um trabalho. Fecha a tua câmera, deixa ela tentar. Totalmente voltado a essa questão cultural, participar e entender da arte com essa galera. Então, eu olho isso como bem positivo, no sentido do que a Cata falou. Eu complemento o que a Cata falou. A multiplicação é algo que a gente, em Heliópolis, a gente trabalha muito referente a isso, né? A colocar o conhecimento a favor do território, da comunidade, do jovem negro, né? Para que ele possa crescer com isso e colocar essa ideia de, como eu falei, né, da coxa de retalho, né? Cada um que costura um pouquinho vai alimentando o outro. Então eu vejo também surgir aqui, por exemplo, aqui antigamente a gente não ouvia a palavra coletivo. Hoje já estou ouvindo aí alguns coletivos que estão se juntando, né, e fazendo apresentações maravilhosas. Eu sentia até que tinha um receio, tinha alguns contratempos, por exemplo, em relação a algumas escolas, quando era, por exemplo, um grupo de maracatu, que as pessoas não têm esse conhecimento. Então, eu queria também falar disso, que essa coisa da gente multiplicar força a gente a aprender, a compreender o que realmente é, antes de falar, né? Antes de dizer, não quero, não sei, você não sabe, buscar conhecimento. Então, o que eu acho que está se movimentando aqui, eu estou achando muito bacana, que essa questão da multiplicação daquele que já fazia um trabalho aqui e já começa a empurrar o outro, e surgirem esses coletivos, como, por exemplo, o coletivo Cosnagô, que é um coletivo que vem aqui e fala da história do tambor, que fala dos instrumentos que vieram da África, né? E qual que é a história, qual que é a minha relação com essa história? Por que eu sou afro-brasileiro? Né? Começa por aí, porque quando você tem consentimento, quando você tem propriedade da sua história, você começa a sentir que aquilo ali é para você. Você já começa a se sentir
parte daquele universo, né? Então, esse olhar de multiplicação eu acho muito interessante, é um olhar em qual eu sempre trabalhei, e graças a Deus que as equipes que eu peguei de trabalho também, a gente sempre trabalhou com esse olhar, para multiplicar a ideia para o todo. Lá no céu a gente também já está pensando numa formação em relação a esses projetos, e trazer essa galera do território, os artistas, os coletivos, para fazer um papo, para dizer para a gente assim, olha, a gente não sabe quem são vocês, qual é a história de vocês, o que vocês estão querendo fazer, nós estamos aqui para ajudar. Então, eu acho que esse olhar de multiplicação é o que faz aqui a comunidade ter esse sentido, não sei se vocês sabem, mas aqui Heliópolis é tido como uma cidade educadora, porque tudo aqui vira algo a ser multiplicado, que tem um aprendizado e que transforme a vida de alguém. Então, esse é o meu olhar. Que exemplo fantástico. Que exemplo fantástico. Eu acho muito importante você estar falando isso, porque a gente tem mais um dado para trazer, que a gente está se encaminhando para o finalmente, porque, né, a gente se comprometeu a fazer uma live até mais ou menos umas 6h10, por aí, vai dar tempo para tudo. Mas eu queria trazer mais um dado para vocês. Outro dia eu fui na biblioteca de vídeos realizados pela Aldir Blanc em Santos. E achei um vídeo incrível, incrível, que eu queria parabenizar o selo criativo, que foi um pessoal que contou a história de Santos pela arte, pela religiosidade, pela cultura negra. Até aí, tudo bem. Mas tem duas coisas que me chamaram a atenção. Tinham 58 vídeos, 58 conjuntos de vídeos, tá? E esses 58 conjuntos de vídeos, a maioria deles tinham 3, 4, 10 visualizações, sendo que eles estão lá, em média, há 7 meses. Vou repetir, 58 vídeos, em média, para ser muito generoso, 10 visualizações e 7 meses. Então, assim, a gente percebe que, além, uma coisa que a Flávia estava falando, que uma coisa, um assunto, é um ponto para a gente poder raciocinar, e que pode acontecer, inclusive, com esse vídeo que a gente está fazendo agora, que sem a divulgação adequada, sem a proliferação adequada, sem a gente espalhar, capilarizar, não adianta a gente fazer um vídeo de qualidade que não chegue nas pessoas. E aí nós temos um problema, porque esse gasto da Lei Aldir Blanc, principalmente no que se referia ao inciso 2, que é estabelecer uma conexão de uma rede cultural, ele era para ser enviado para a comunidade através das escolas públicas. Isso ainda não aconteceu. Tudo bem, a gente tem tempo, mas fica o ponto de atenção de que, em Santos, foi um investimento honesto, justo, bem gasto, de R$2.300.000. Mas qual é o destinatário disso? E aí eu deixo essa pergunta para vocês que estão aí nos acompanhando e para as nossas debatedoras. O que vocês acham disso? Eu estou nesse mesmo lugar, porque eu tenho uma biblioteca digital com várias ações e elas precisam andar. Eu tenho várias propostas para elas, né? Mas eu preciso de apoio para que isso aconteça. Então, assim, quando a gente fala das escolas, por exemplo, as escolas super aceitam, e os projetos sociais aqui também, do terceiro setor, esse material para aula. Mas aí precisa ter um movimento para que isso aconteça, uma organização para que isso aconteça. Os que receberam o prêmio, por exemplo, muitos deles foi do artesanato e da música.
Então, a gente teve aqui pessoas que são originárias daqui, né? São caiçaras, e elas contam a história delas no começo do vídeo, depois elas colocam toda a ordem cronológica, né? Até onde eles chegaram. Então, eu sempre penso que em dia de show poderia passar, enquanto eles estão montando lá o equipamento deles, poderia estar um telão atrás ali, mostrando um pouco da história dessa banda. Então, assim, tem infinitas possibilidades, mas precisa de apoio para que isso seja organizado, né? A gente faça um plano de trabalho e um plano de ação para poder distribuir esse material, porque, na verdade, tem que distribuir, tá na lei, né? Ela precisa ser divulgada. Só que precisa ter uma equipe, um núcleo, para trabalhar nessa divulgação. Porque, realmente, Santos ainda tem eles ainda estão criando, né, um meio para poder divulgar, então ainda tem um acesso. Agora, aqui na cidade de Peruíbe, eu vou dizer que não tem, né? Porque eu estou com todo o material. A gente conversou essa semana, eu conversei com o secretário de Turismo para a gente fazer um compilado de tudo isso e sentar para debater como vai ser distribuído. Então, eu estou na expectativa de que isso aconteça, só que isso não é uma realidade só daqui de Peruíbe, é uma realidade das outras cidades também, porque não dava para fazer trabalhos presenciais, o pessoal fez online, fez e enviou. E aí, todo mundo que recebeu, guardou. E o problema é esse, entendeu? Vai ficar guardado até quando e por quê, e aí as pessoas não vão ter acesso ao que aconteceu. Porque, imagina, o que a gente está falando aqui, imagina as pessoas terem acesso vendo o que a gente está falando. Né? Então, muda tudo. Né? Então, daria para fazer um festival, a gente tem aí exemplos como Revelando Online, tem várias outras ações que daria para a gente programar? Daria. Eu acho que dá para abrir um diálogo, eu acho que dá para discutir sobre isso, fazer uma rede para distribuir esse material para as cidades, para os municípios, a nível nacional, né? Porque ele não precisa ficar só dentro da cidade de Peruíbe, por exemplo, né? Pode ir para Natal. Não, né? E a melhor coisa é circular. E você, Flávio, o que pensa? Eu, na verdade, Renato, quando você fez a pergunta, eu caí. Você pode repetir, por gentileza? Eu vou repetir. Então, assim, existe um número infindável de fazeres culturais que foram filmados, gravados e viraram material. E a legislação, a tal da Lei da Aldir Blanc, que ela, na verdade, ela deu um caminho inicial para a retomada dentro da pandemia, ele gerou uma grande biblioteca de vídeos e alguns de extrema qualidade que estão parados. Né? Em algumas, eu não vou dizer em todas as cidades, mas, por exemplo, em Santos, eles estão num lugar em que ficou, no mínimo, esse vídeo que eu resgatei e alguns outros, ficaram 7 meses sem nenhuma visualização. Até pela massificação e da imediatividade das coisas, né? A gente acaba não vendo outros vídeos que têm mais de 1 hora, esse tipo de coisa. Esse aqui, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado para não passar muito tempo para as pessoas verem também. Agora, o que eu tenho para perguntar para você é o seguinte: de forma eficiente, num lugar que é uma cidade educadora, um bairro educador como Heliópolis, como é que vocês fazem com a salvaguarda e a transmissão dos elementos que aí vocês têm? Um vídeo, um festival, algo que é filmado, gravado, ou é tudo imediatamente, consome, vai embora, fecha e cria outra? E o que é gravado? Eles vão para as escolas? Eles vão para as comunidades? Eles são distribuídos? Essa é a pergunta. Cara, então aqui a gente está um pouquinho... eu vou te falar isso por quê? Porque, como uma cidade educadora, a gente tem um dever de fazer isso. Olha, um bairro educador, a gente tem um dever. Então, aqui acontece o quê? A gente tem, basicamente, eu acho que foi uma coisa que foi criada há muito tempo, tá, Renato? É uma coisa que eu vejo das ONGs, que a gente vai vendo o trabalho com as escolas da gente aqui em relação a Heliópolis, veio dos projetos desde 2000. Então, hoje, a gente pode dizer que o material da gente, não todo, que a gente não pode garantir para todo mundo, mas entre os projetos das entidades que são parceiras, no sentido de um objetivo, às vezes a pessoa não tem um projeto ali ou uma ONG aqui que meio que não se entende. Mas esse olhar eu acho que é bacana. Quando é para o bem comum, a gente tem algumas circulares
A gente tem a mania de ir cada um num projeto, numa ação que está acontecendo, todo mundo meio que diretores, nós, coordenadores, a gente tenta, é lógico que isso aí, a longo prazo, tá rolando, mas eu acho que precisa rolar mais, bem mais. Eu estou te dando um panorama daquilo que eu vivi e que eu estou vivendo agora. A ideia é a gente sempre estar ali multiplicando. É lógico que algumas coisas escapam, sim. Algumas coisas ainda não estão dentro daquilo que a gente gostaria. No caso, eu vou te falar sobre mim, por exemplo. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho com o trabalho dos projetos que eu trabalho por aqui, eu procuro estar sempre fazendo aquele TBTzinho, sabe? Tipo, colocando nas minhas redes, se eu vou num diálogo com alguém, eu relembro. Então, a ideia de mim é essa, é sempre fazer com que esses projetos, por exemplo, agora na pandemia, eu fiz muitos trabalhos, até a Catarina mesmo fez um vídeo, a Catarina fez para mim, com vídeos falando sobre os turbantes, por exemplo. Depois eu tive uma galera que a Catarina, inclusive, eles estariam assistindo, porque a moça me pediu que o pessoal do Baque de Atitude, que foi uma luta, né? Porque assim, até as pessoas entenderem que a arte não tem nada a ver no caso, assim, na hora de você fazer o trabalho com o aluno, você não está pregando uma religião, você está mostrando a arte, a cultura e a história do seu país, é difícil. Então, assim, o que eu mais faço é essa multiplicação. Se eu estou numa conversa, alguém me pergunta de alguma coisa, eu falo, olha, eu conheço fulano assim, que é como eu e a Catarina, e mais um monte de pessoas que estão junto com a gente trabalha com essa coisa de não deixar a ideia morrer de jeito nenhum. Eu tenho um vídeo que eu acho legal, e aí a gente vai multiplicando. Mas eu acho que, mesmo para um bairro educador, a gente também deveria melhorar um pouquinho mais ainda isso. A gente já tem um salto, né? Vamos dizer que a gente deu uns passinhos, mas eu acho que a gente precisa melhorar ainda mais isso. Olha, eu quero, na verdade, fazer duas coisas. Primeiro, agradecer enormemente a possibilidade de estar debatendo esse assunto com vocês, que ainda que seja bem amplo, a gente conseguiu dar um panorama, passou por vários assuntos importantes. E abrir a palavra para a Luciane Mello, porque ela está aqui com a gente e ela quis falar e eu, no meio, falei, espera um pouco. Ô, Luciane, você ainda está por aí com a gente? Você quer fazer um questionamento, uma impressão, trocar uma ideia? Fica à vontade, você é bem-vinda para falar. Eu agradeço, mas estou contemplada, Renato. E já sei, estou contemplada, sim. Até porque os assuntos se seguiram e foi bastante... As contribuições já foram feitas. Estou contemplada. Você vem de onde, minha amiga? Fale aí para o pessoal, para a gente ficar registrado aqui. De onde você vem, o que você faz, para a gente poder saber. Afinal de contas, você está nos visitando, bem-vinda. Eu sou da terrinha boa, da alegria. Eu sou da Bahia, Salvador. Senhora é de Salvador, né? Já falei para a senhora que qualquer hora dessa que a senhora for para lá, se quiser me colocar na mala, não tem problema não. A gente vai na mala, chega lá. Até Depois eu tô não indo dou na mala de trabalho, qualquer não dou pessoa. trabalho não, não dou trabalho não. Até eu vou na mala de quem for. Eu estou indo Pois também na mala da carona, no coisa bonde. chata isso de ser da Bahia. Muito obrigado pela sua participação aí e muito obrigado pela participação de todos. Eu passo agora para as considerações finais das nossas participantes. Um grande abraço, Luciane. Um abraço a todos, é um prazer estar aqui. Foi muito bom ouvi-las, a Flávia e a Catarina. Quando eu entrei na última de terça-feira, eu peguei a fala da Flávia já acabando, eu digo, nossa, perdi. Mas que bom que hoje eu consegui de uma maneira mais completa. Adorei, Flávia e Catarina, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu sou assim fascinada por esses movimentos, até porque eu sou oriunda de periferia de Salvador e o meu retrovisor está muito ligado nisso aí. É por isso que eu estou aqui. Parabéns para vocês duas e obrigada. Vamos lá.
deixar um recado muito especial para quem assistiu a gente, também aqui para, né, para quem ainda vai assistir, porque tem pessoas que me mandaram mensagem dizendo: não consigo assistir agora, mas me manda o link que eu vou assistir depois, para a gente ligar nossas antenas, para a gente estar alerta. Eu acho que isso é de suma importância. As informações, as notificações, elas não chegam até a gente à toa. Então, se elas chegarem até a gente, que a gente se desenvolva, se desenrole, passe adiante da melhor maneira, dê o seu melhor quando chegar alguma ação que você sentir que você pode fazer. Então, independe da gente pensar na Lei Aldir Blanc, na Paulo Gustavo, em PROAC, Lei Rouanet, independe disso. A sociedade civil, ela precisa de atuação mais efetiva, e a gente não depende do governo para ações efetivas, depende do povo, né? Nós por nós. Então, agradecer imensamente, Renato, pelo convite, né? Estou aí na caminhada, o quanto eu puder doar e dar o meu sangue, estarei, com certeza, verdadeiramente estarei. A minha amiga irmã, Flávia, muito obrigada pela parceria, pela troca hoje, fiquei tão feliz que você não imagina como eu fiquei feliz de ter feito essa troca com você. A Nália, que estava aqui, ó, ativa nas redes, e até fico feliz que teve um pessoal que participou aqui, mandar um abraço imenso para o Maurício, que é o presidente do Conselho da Comunidade Negra de Peruíbe, que está acompanhando, e também para o João Fará, que é de um dos coletivos que eu estou atuando aqui. Então, eles sabem que eles precisam passar adiante também, a gente tem feito isso. E a Luciane, mandar um beijo para a Bahia através dela. É isso, gente. O que eu tenho para dizer é ligar as antenas. Vamos estar atentos e para qualquer notificação que chegar, atuar, né? Fez um convite, dá uma olhadinha na agenda, vê se realmente você não pode participar, mas realmente sim, vai até o seu profundo e fala: eu posso dedicar 1 hora ali, eu posso dedicar 40 minutos ali naquela troca, eu posso sim. Então, esse é o recado que eu deixo, mais a minha gratidão. Perfeito. Nós por nós, mas olhando para eles, fiscalizando quem está junto, porque, afinal de contas, o dinheiro também é nosso. Flávia, fica à vontade, pode falar. Bom, gente, queria agradecer demais a todos vocês. Renato, você é um gentleman. Muito obrigado pelo convite. Luciane, linda. Salve a Bahia e axé para todos os baianos. Catarina, minha irmã de fé. Eu estou achando que eu acho que os astros, os elementos do universo estão conspirando para nós aí, Catar. Então, bora, vamos continuar. E o recado que eu quero deixar, na verdade, não é bem um recado. Eu quero sair dessa live falando de mim, da onde eu cheguei. Para muitos, isso aqui pode não ser nada, mas para mim, poder falar um pouco daquilo que eu penso, não só pela lei, mas do trabalho árduo de muitos anos, é uma dádiva, gente. Eu também estou muito feliz, Catarina, você não tem noção de como eu estou feliz. Também queria dizer da emoção, o povo da minha casa, o povo do meu candomblé, da Casa Nagô e Xambá, estão lá assistindo. Tenho muita gente mandando umas coisas aqui para mim. Eu falei: gente, daqui a pouco eu falo. Mas um grande beijo ao meu povo Nagô e Xambá. A benção, meu pai. E vamos junto. Eu quero dizer que eu sou incansável e vou tentar fazer o máximo nessa luta para continuar. Né? A gente não é feito de vento só, a gente é feito de tudo, de vento, de chuva. E a natureza remete aos nossos orixás, a força que eles têm. E eu ainda hei de ver a gente uno, né, em causas importantes para todos, para todos, para todos. Então, queria deixar aqui um axé muito grande para todo mundo. Que meu pai Oxaguian possa abençoar todos e trazer equilíbrio e força para esse povo. Força, meu povo, porque tem jeito. Queria mandar um beijo também para minha mulher, a Eliane Camila, ela está assistindo, já está se debulhando. Um beijo para você, Eliane. Muito obrigada por ser minha parceira sempre. E outra, queria deixar um recado. Quando vocês quiserem me chamar novamente,
eu tô de bate pronto. Pode ser 1, 2, 3 horas. Com certeza eu estaria aqui, porque eu luto pela causa e luto para que a gente possa chegar a patamares muito maiores. Tá bom? Beijo a todos. Sem nada mais a declarar, eu encerro essa live na positividade do axé demonstrado por Flávio. Um grande beijo a todas, a todos e a todas. Fiquem com Deus. Orixá vos acompanhe, Oxalá nos proteja, que todas as forças aí, de todas as religiões, nos protejam também. Fica com Deus. Axé, meu povo. Axé. Até a próxima. Tchau, Catá. Tchau, tchau. Te amo. Tchau, tchau.